Olá pessoal, bom dia, professor Hermínio falando aqui, e hoje nós vamos estudar sobre os conceitos geográficos, os conceitos de lugar, território e região, certo? Nas aulas anteriores a gente já estudou sobre o espaço geográfico e sobre a paisagem, que são os principais conceitos da geografia. Então pessoal, falando sobre o lugar, certo? Lugar é considerado, certo? A menor porção do espaço geográfico, certo? O lugar ele comporta sempre uma acepção banal referente à localidade, a local, certo? De acordo com Souza, né, o lugar ele é um espaço vivido, dotado de significados e com base na qual se desenvolve-se e extraem-se os sentidos de lugar e as imagens de lugar. Então o lugar é o espaço percebido e vivido. Nesse caso, a porção do espaço geográfico no qual tem-se uma vivência e adota sentimentos é chamada de lugar, certo? Então, para ser um lugar, é preciso ter uma vivência com aquele local e é preciso adotar sentimentos, certo? Seja sentimentos de amor, seja sentimentos de ódio. Os lugares, eles são construídos por elementos naturais e culturais, certo? Existem locais como cavernas, determinadas formas de relevo, rio, pequenos córregos, que a gente atribui sentimentos a ele. Então isso é um lugar. Se tem uma vivência e atribui sentimentos, é lugar. E o lugar também ele pode ser constituído por elementos culturais, certo? Pode ser uma igreja, pode ser uma praça, uma escola, a casa onde nós moramos. Então, se tem uma vivência e atribui sentimentos a ele, é chamado, essa porção do espaço também corresponde ao lugar. Geralmente, os lugares não se encontram isolados, principalmente agora, né, nessa atual fase da globalização, né, a globalização avançada, com as inovações decorrentes da terceira revolução industrial. A gente sabe que os lugares hoje estão conectados, certo? Então eles se relacionam-se com os outros, os lugares próximos e distantes, e por eles influenciados e influenciando também, certo? E essas relações acontecem em virtude dos dois fatores: meios de transporte, certo? Que facilita, né, essa conexão entre os lugares, e os meios de comunicação, certo? Agora vamos continuar falando sobre os conceitos geográficos, falar do conceito de região, certo? Região, por muito tempo, alguns autores defendiam como se fosse o objeto de estudo da geografia. Só que depois de muitos debates, muita discussão, né, determinaram que o objeto de estudo da geografia seria o espaço geográfico, certo? Então região, a palavra região vem do termo régio. Régio era uma unidade político-territorial que dividia o Império Romano. Quando ele alcançou grandes extensões territoriais, passou a dividir nessas unidades político-territorial para melhor controle e administração daquele território, certo? E de acordo com Gomes, né, significa domínio de um poder central em um determinado espaço diversificado, certo? De forma geral, a região ela pode ser definida como uma determinada área ou porção do espaço geográfico, certo? Com características próprias e particulares que a diferencia das demais. Como assim, professor? Uma determinada área, por exemplo, a região Nordeste, tem características próprias, particulares, seja do ponto de vista cultural ou do ponto de vista natural, que vai diferenciar de outras
regiões, como por exemplo o norte, a região sul, certo? Então isso é a definição de região. Aquela área que vai ter características próprias, particulares, que vai diferenciar das demais, certo? E para dividir um território em região, esse processo de divisão de um território em região é chamado de regionalização. E é importante regionalizar um território porque ao regionalizar o território, melhor para o controle e a administração daquele território, como o Império Romano fez no passado, certo? Ele dividiu o seu território em régio para melhor administração. Então, para melhor administração, por isso é importante essa divisão de um território em região, certo? Seja um grande território como por exemplo o Brasil, formado em várias regiões. Um município, ele é dividido em regiões também, em áreas que nós chamamos de bairro, não é isso? E assim por diante, certo? E com relação aos critérios utilizados para a regionalização, pode existir dois tipos de região. A região natural, quando o critério de distinção é a paisagem natural, e a região geográfica, quando o critério de distinção é econômico, político ou cultural, certo? E o território, outro conceito da geografia, certo? Território, para analisar o território, sempre a gente analisa essa relação Estado e espaço, certo? Porque o Estado, né, é uma organização política, administrativa e jurídica de uma sociedade, certo? Para que um Estado exista, tem que ter um território, certo? Então, essa relação Estado e espaço, ela é fundamental para entender o território. A partir do momento em que uma sociedade se organiza para defender o território, ela vai se transformar em Estado, certo? E o que é um território? O conceito de território, de acordo com Souza, né, ele é um espaço, uma porção do espaço definido e delimitado a partir das relações de poder, certo? Então, dessa forma, o território surge na geografia política como um espaço concreto em si, ocupado por um grupo social, certo? Então, território, ele está relacionado a poder, a soberania sobre uma determinada porção do espaço. Existem os grandes territórios, assim como existem as porções de espaço pequeno que pode ser considerado território. Sua casa, por exemplo, o seu quarto, certo? Se você está delimitando aquele espaço ali com relações de poder, em que você tem soberania sobre aquele local, ali passa a ser um território, certo? E aqui são as nossas referências, certo, pessoal? E saudações, até a próxima aula.